aí, rapaziada, vocês têm jogado alguma coisa ultimamente? Ou melhor, vocês têm curtido, seja lá o que vocês estão jogando? Se a resposta for não, amigão, vem comigo que eu tenho a solução. Muito se fala, ou já se falou bastante, sobre a síndrome do PC Gamer, que é aquela parada de você ter um PC Gamer muito maneiro e você só não joga os jogos que comportam aquela máquina. Eu nunca senti isso, porque jogar pra mim já passou de ser um hobby, faz literalmente parte da minha rotina. Eu não funciono sem jogar algo, isso não é porque eu sou youtuber, desde que eu era criança, tá ligado? Então, eu nunca tive muito isso, mas cada vez mais as pessoas tendem a ficar ansiosos pro próximo lançamento, pra próxima atualização, e assim que um jogo bate certa idade, ele automaticamente é esquecido, retrô ou não jogado. Deixando bem claro, rapaziada, retrô, eu não tô falando um jogo tipo Super Mario World, um jogo lá atrás, Super Nintendo. Muita gente considera retrô um jogo de PS4, porque não, pô, é muito velho, tá ligado? E eu nos meus últimos meses aí, ou um ano já praticamente, eu tenho usado a minha jornada de parar com isso. Eu sempre gostei de jogos retrô de verdade, né? Jogos 16 bits, 32 bits, mas eu voltei um pouco pra era do Xbox 360 pra aproveitar alguns títulos. Mais recentemente eu zerei toda a trilogia de Borderlands. Eu não joguei o 4, porque aquele jogo é péssimo, mal otimizado, fica dropando frame pra caralho. Eu não joguei aquela porra, vai tomar no cu, jogo mal otimizado, meu Deus do céu. Também recentemente zerei o Darksiders 1 e tô pra jogar o 2 agora. E literalmente semana passada eu comecei a zerar todos os jogos da série Mega Man X. Eu zerei o Mega Man X1 em live, todo completinho, X2 em live também, e vou fazer isso com toda a franquia, zerando sempre live. Então se você quiser ficar ligado quando eu faço as lives aleatórias, geralmente elas são no final de semana, mas me segue no Instagram que eu sempre posto lá antes de começar. Dos títulos que eu falei, né, Mega Man X é o único que eu já joguei múltiplas vezes, eu só tô voltando porque os jogos são realmente muito bons, mas eu também tinha um pouco disso, cara, de ficar muito ansioso pro próximo jogo e não valorizar as coisas que já existem. Existe um preciosismo muito grande na internet com os clássicos, os jogos antigos. Muito se fala sobre Halo. Did you put a fucking mod in this? No. Muito se fala sobre a trilogia original de God of War. Né, que a gente teve os dois pro PS2 e depois o terceiro pro PS3, mas você já jogou esses jogos? Ou você não joga porque existe algum preconceito na sua cabeça sobre esse jogo já é velho demais? E basicamente eu tô nesse vídeo aqui exatamente pra tentar quebrar isso pra você e mostrar que existem muitos títulos que são bons, que estão no passado, e você talvez não esteja cansado de jogar jogos, você talvez só esteja focando muito no futuro e não aproveitando mais o presente. Eu fiz um vídeo falando sobre aproveitar jogos, né? Eu falei lá num âmbito mais competitivo, mas a mesma coisa se aplica pra cá. Existe um pouco daquela pressa pra zerar um jogo, pra logo depois ir pro próximo. Tipo, qual foi a última vez que você fez 100% num jogo? Eu não tô falando platina, tô falando 100% no jogo em si. Tá ligado? E é engraçado quando a gente para pra notar que existe um pouco desse tipo, putz, eu não quero jogar esse bagulho porque ele é muito velho, eu não quero ter que baixar um emulador, tá ligado? Mas ativamente a gente tende a jogar jogos que se inspiram em jogos retrôs e tirando, né, aspectos técnicos, o jogo poderia ser muito bem lançado em um console antigo. Animal Well é um ótimo exemplo disso, um game fenomenal, extremamente simples, feito ali naquela pixelzinha arte básica, mas com uma ambientação maravilhosa. E olha lá, mano, o jogo é um sucesso, mesmo tendo esse qualidade gráfica de, tecnicamente, jogos de Super Nintendo PS1. É claro, né, com alguns toques a mais de ter sido feito num software mais moderno, mas ainda assim vocês pegaram a ideia. Falando em Mega Man, a gente também tem o Gravity Circuit, que ele é basicamente Mega Man, só que melee. O estilo da pixel art é, se eu não me engano, 16 bits, e a gameplay ela funciona basicamente como o Mega Man, tá ligado? Você vai, derrota um mestre, pega a arma dele, vai, enfrenta outro mestre, tá ligado? É a mesma fórmula, e o jogo foi muito bem. Eu vejo muita gente dizendo que tem preguiça de jogar RPGs antigos, mas ativamente já jogou jogos como Undertale, Deltarune ou Omori, que é literalmente um RPG antigo, tá ligado? Só muda as temáticas, obviamente, os visuais, mas é a mesma coisa, tá ligado? É um sistema velho, só que agora. E também a gente teve um retorno bem grande dos agora nomeados Boomer Shooters, né? Jogos como Doom 1, o Doom 2, os Dooms antigos, até os Dooms atuais também, né? Que o Doom é a franquia que mais se manteve verdadeira a si mesmo. E o mais recente que a gente teve foi o Mouse P.I. for Hire. Mas entre outros títulos dos Boomer Shooters, a gente tem o Forgive Me Father 1 e 2, e também tem o jogo de Space Marine, os três jogos aí muito bons, eu recomendo demais, principalmente Forgive Me Father 1 e 2, jogaço, tá, amiguinho?
amigão. E o próprio Mouse P.I. for Hire, zerei recentemente, jogo maravilhoso, mas ainda assim ele se baseia num estilo completamente antigo. No caso, antigo até demais, né? Porque o estilo de animação é de 1930. Muito maneiro esse jogo, cara. Então entende que no final das contas não faz muito sentido evitar esses jogos mais antigos ou ficar querendo jogar o lançamento recente que vai se inspirar extremamente num jogo de 1900 e caralhada. Eu acredito que tem muita coisa boa pra gente ver no passado, principalmente quando se trata de jogos, aproveitar franquias que são muito faladas, muito renomadas, mas com a sua própria visão, tá ligado? Não ver gameplay, não se importar em entender 100% da história, só jogar todos os jogos da franquia e pegando ali o que você entender e criar um novo amor por essa franquia que às vezes você nunca teria jogado, porque não recebe um jogo novo há 5 anos. Ou no caso, tá preso lá, né Bloodborne? Eu, inclusive, né, pra além de ter esse hábito de jogar coisas que se inspiram em retrôs, ou jogar jogos mais retrôs mesmo, né, eu curto pegar eras de consoles que não são muito falados na internet. Por exemplo, muito se fala dos jogos JRPGs que a gente teve no Super Nintendo, no PS1, mas pouco se fala do Dreamcast, pouco se fala das joias perdidas ali do PS1, ou até mesmo do PS2, tá ligado? PS2 é um console que teve tanto, mas tanto jogo. Você já jogou Beautiful Joe? Porra, mano, 2 jogaço. E você mal vê sendo comentado aí, mas são jogos bons, que eles estão presos lá no console. E se você não der aquela forçadinha, sai do seu caminho, quando você estiver pensando, porra, cara, eu não tenho absolutamente nada pra jogar, existem jogos que já são feitos, às vezes tem até 3, 4 jogos na franquia e você só não joga, mano. Vai lá, jogue velharia. E é engraçado, né, que esse hábito de jogar coisas antigas em algumas pessoas cria até uma fixação que a gente acaba tendo, aqueles mega colecionadores, assim, que gostam de garimpar jogos em eventos específicos pra isso, o que eu acho muito maneiro. Eu ainda quero pegar a mídia física de todos os 3 Borderlands que eu zerei, né, o 1, 2 e o 3, e também do pre-sequel ali pra ter, e eu queria eventualmente pegar um Xbox 360 pra dar uma jogada no console nativo, tá ligado? Lembrar um pouco como é que é jogar nesse tipo de mídia. Porém, isso é uma coisa que eu tô pensando em fazer. Uma parada que eu provavelmente vou é pegar o melhor PlayStation que já existiu, que é o PS4. Eu sei, calma lá, amigão, calma lá. Mas o que eu quero dizer com melhor é que eu nunca tive um PS4. E a biblioteca daquele console é completamente inexplorada por mim. E é legal ter a mídia física ali, tá ligado? É claro que tem alguns jogos que ficam estupidamente caros. Eu não tô falando pra vocês que pra vocês aproveitarem essa parada dos jogos antigos, você necessariamente precisa ter ali o console, o jogo na mão. Amigão, muito pelo contrário, tá? Mas como eu nunca tive a oportunidade de jogar aquele console, nem os jogos que tem naquele console, eu literalmente não jogo um exclusivo de PS4 há muitos anos, tá ligado? E é nesse aspecto que eu digo de melhor porque vai ser uma experiência completamente nova. E vamos concordar, né, que o PS4, em comparação ao PS5, meu Deus do céu, o PS4 moga o PS5 em qualquer fator, tá ligado? Ai, mas o PS5 tem mais gráfico. Não tem jogo no console, amigo, acabou. Sem contar o preço, né, que é muito mais acessível você comprar um PS4 do que um PS5 e você vai aproveitar muito mais o PS4. Porém, os próprios consoles são um exemplo de como as pessoas só estão mais presas em ter a coisa mais atual do que ter uma coisa pra se aproveitar. Tipo, se você não tem console nenhum, muito provavelmente você vai querer o console da última geração, sendo que você vai pegar ele, você vai jogar uma biblioteca extremamente curta, porque cada geração que passa, os jogos demoram mais e mais pra sair. Não vale nem um pouco a pena você pegar um console no lançamento. Eu falo porque eu tenho o Nintendo Switch 2 em casa e só agora, em maio, que eu vou ter um jogo novo do Yoshi pra jogar, tá ligado? O Yoshi superfaturado, inclusive, né? Porque você comprar um console não necessariamente significa que você vai ter que comprar todos os jogos que sair, ou todos os jogos vão apetecer o seu gosto, ainda mais com o valor que eles são hoje em dia, tá ligado? Fica, porra, mano, não quero gastar esse dinheiro com um jogo que eu acho meia boca. Mas é muito normal as pessoas pensarem em ter o console da última geração ao invés do console que tem mais a te oferecer, tá ligado? E é louco isso, né, mano? Eu entendo e obviamente não julgo, eu também tenho as minhas ansiedades pros jogos que vão sair aí, tá ligado? Que eu quero muito jogar. Não é isso que eu tô falando pra você não ter mais, porém existe um equilíbrio. Ao invés de você só ficar preso em uma coisa, aproveitar a maré de opções que a gente tem, e muitas opções dessa
de graça, né? Vocês pegaram o que eu tô querendo falar, né? Eu não preciso me explicar de novo. Síndrome do PC Gamer é uma parada extremamente evitável, é só você começar a olhar mais pro seu horizonte e parar de ficar encarando a sua tela inicial da Steam ou a sua lista de desejos para você ver que só tem jogo que ainda está para lançar. Então, amigão, aproveita muito bem os seus lançamentos, ou melhor ainda, aproveita tudo isso que essa indústria já ofereceu pra gente, com clássicos de muita qualidade que pra maioria da gente eles ficam limitados a outra pessoa jogando e fazendo uma review no YouTube, porque a gente mesmo fica com preguiça de jogar. Eu também tenho preguiça de jogar alguns, mas é bom evitar. Eu tô tentando. Mas bom, rapaziada, basicamente o vídeo de hoje era só esse desabafo aqui, eu queria conversar sobre isso. Eu tenho visto muito cogumelando também, né? Então eu tô afim de falar sobre games. Porém, eu realmente tenho jogado bastante jogos mais antigos, né? Mais retrôs. E só tem sido uma experiência legal, tá ligado? Até as partes que são meio quebradas, as partes que são meio cagadas, assim, dos jogos. É legal ver, porque é um produto de sua época, tá ligado? Jogar a origem, jogos de RPGs mega antigões, tá ligado? Eu tenho falado muito de Dragon Quest, eu joguei o Dragon Quest Remake. Muito maneiro, tá ligado? Estupidamente básico, mas é legal ver da onde essas ideias vieram, né? Não que o Dragon Quest tenha sido o primeiro JRPG, né? Pelo menos eu acho que não foi, mas ainda assim tá ali no meio, né? Uma parada extremamente retrô e é muito legal, cara, é muito legal. No geral, tem sido uma ótima experiência e eu quero recomendar isso pra vocês, então vão lá, joguem coisas velhas, baixem emuladores. Ah, caguei, amigão, Nintendo. Você não tem lugar aqui não, fi.